João irrompeu na sala, os olhos cheios de lágrimas, e confessou seu amor por mim na frente da família reunida para o jantar de Natal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro do pequeno Tomás, o órfão que eu havia adotado há poucos meses. Naquela noite, em Lisboa, sob as luzes festivas da cidade, minha vida cuidadosamente construída desmoronou como um castelo de cartas. Miguel acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era madrugada, e o coração dele batia acelerado enquanto atendia. Do outro lado da linha, a voz grave do assistente social ecoava: Sr. Santos, o menino Tomás está pronto para ser adotado. Você ainda está interessado? Miguel, um arquiteto de 35 anos vivendo sozinho em um apartamento moderno no bairro Alto, sentiu um misto de excitação e pavor. Ele havia decidido adotar após anos lutando contra a solidão, escondendo sua orientação sexual de uma família conservadora em Porto. Sim, estou, respondeu ele, a voz firme apesar do tremor interno. Dias depois, Tomás chegou, um menino de 6 anos com olhos castanhos grandes e um sorriso tímido. Miguel o levou para casa, decorando o quarto com brinquedos e livros, tentando criar um lar estável. Mas o trabalho exigente o deixava exausto, ele precisava de ajuda. Foi assim que contratou João, um jovem de 25 anos recomendado por uma agência local. João era estudante de pedagogia na Universidade de Lisboa, com um currículo impecável e referências elogiosas. Alto, com cabelos castanhos ondulados e um jeito calmo, ele parecia perfeito para o papel. Nas primeiras semanas, tudo corria bem. João chegava pontualmente às 8 da manhã, preparava o café para Tomás e levava-o à escola. Miguel observava de longe, admirando a paciência do rapaz. Você é ótimo com crianças, comentou Miguel certa noite, enquanto João arrumava a cozinha após o jantar. João sorriu, corando levemente. Cresci em uma família grande no Alentejo. Aprendi a cuidar dos mais novos. Mas havia algo nos olhos de João que Miguel não conseguia decifrar, uma intensidade que o deixava inquieto. À medida que os dias passavam, João começou a se integrar mais na rotina. Ele sugeria passeios no fim de semana, como visitas ao Oceanário de Lisboa, onde Tomás ria alto vendo os peixes. Miguel se juntava ocasionalmente, sentindo uma conexão crescente. Por que você não tem família própria? Perguntou João uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Eduardo VII. Miguel hesitou, recordando as brigas com os pais quando era adolescente, a pressão para casar e ter filhos, como Deus manda. É complicado, respondeu ele, desviando o olhar para o horizonte da cidade. Mas o conflito interno de Miguel começava a fervilhar. Ele se pegava pensando em João além do profissional, nos sorrisos trocados, nas conversas profundas sobre sonhos e frustrações. Em Portugal, onde a sociedade ainda carregava resquícios conservadores apesar das leis progressistas, admitir atração por outro homem poderia custar caro, especialmente agora com uma criança dependente dele. A adoção havia sido um processo árduo, qualquer escândalo poderia arruiná-la. Uma noite, após Tomás dormir, João ficou para uma taça de vinho. Miguel, você parece tenso ultimamente. Posso ajudar? A proximidade no sofá era palpável. Miguel sentiu o coração acelerar, mas se levantou abruptamente. Está tudo bem. Obrigado pelo dia. João saiu, mas deixou uma nota: estou aqui se precisar conversar. Aquela simples frase plantou a semente da dúvida em Miguel. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão sutil. João aparecia com mais frequência, oferecendo-se para cozinhar ou ajudar com as contas. Miguel aceitava, racionalizando que era apenas ajuda prática. Mas em seu íntimo, sabia que estava se aproximando de um abismo. A família ligava semanalmente, a mãe insistindo: quando vai trazer uma namorada para conhecer? Tomás precisa de uma mãe. Cada ligação era um lembrete da fachada que mantinha. Finalmente, em uma tarde chuvosa, enquanto Tomás brincava no quarto, João confrontou Miguel na cozinha. Eu vejo como você me olha. Não é só amizade, é. Miguel congelou, o copo escorregando de suas mãos e se estilhaçando no chão. O som ecoou como um presságio. Ele negou, mas os olhos traíam. João se aproximou, tocando seu braço. Eu sinto o mesmo. Naquele momento, o mundo de Miguel balançou, e ele soube que nada seria como antes. A confissão de João pairava no ar como uma névoa densa, sufocando Miguel.
Ele recuou, o coração disparado, enquanto fragmentos de vidro brilhavam no piso da cozinha. Isso não pode acontecer, murmurou Miguel, virando-se para a janela onde a chuva batia insistentemente contra o vidro, refletindo o caos interno. Lisboa lá fora parecia indiferente, com suas ruas molhadas e luzes tremulando. João não se moveu, seus olhos fixos em Miguel. Por quê? Porque sou homem. Ou porque você tem medo do que os outros vão pensar? A voz dele era baixa, mas carregada de emoção. Miguel sentiu uma raiva subir, misturada com desejo reprimido. Anos de negação, de relacionamentos falsos para agradar a família, de noites solitárias questionando sua identidade, tudo veio à tona. Você não entende. Eu adotei Tomás. Se isso vazar, posso perdê-lo. Minha família. Eles me deserdariam. Mas João persistia, aparecendo todos os dias com pretextos plausíveis, uma receita nova para o jantar, ajuda com a lição de casa de Tomás, ou simplesmente, passei por aqui. Miguel tentava manter distância, mas a presença de João era magnética. Em uma saída ao castelo de São Jorge, enquanto Tomás explorava as muralhas antigas, eles se sentaram em um banco com vista para o Tejo. Lembra quando eu disse que cresci no Alentejo, começou João. Meu pai me expulsou de casa aos 18 quando descobriu que eu era gay. Vivi na rua por meses até conseguir uma bolsa para estudar. Miguel ouviu, o peito apertado. A história de João ecoava a sua própria luta silenciosa. Eu nunca contei a ninguém, admitiu Miguel. Minha mãe é devota católica, meu pai, um homem tradicional. Eles acham que a adoção é meu jeito de consertar a vida. João tocou sua mão brevemente, um gesto elétrico. Você não precisa consertar nada. Só viver. A tensão escalava. Miguel começou a evitar chamadas da família, mas a irmã, Ana, notou. Você está estranho, irmão. Tem algo errado com Tomás. Em uma visita surpresa, Ana chegou de Porto, enchendo o apartamento de energia. João estava lá, ajudando Tomás com um quebra-cabeça. Ana observou, sorrindo. Que bom que contratou ajuda. Ele parece confiável. Mas Miguel via o perigo, qualquer deslize e tudo ruiria. Noites insones seguiam. Miguel sonhava com João, acordando suado e culpado. Isso é errado, repetia para si mesmo, pensando na moral católica inculcada na infância. Mas o desejo crescia, e em uma discussão acalorada após Ana ir embora, Miguel cedeu. Eles se beijaram na varanda, sob as estrelas de Lisboa, um momento de pura liberação. O que estamos fazendo? Perguntou Miguel, ofegante. João sorriu, vivendo. Porém, a euforia durou pouco. Tomás, acordando com sede, viu a cena da porta. Tio João é seu namorado? Perguntou inocentemente no dia seguinte. Miguel gelou, mentindo. Não, filho. Somos só amigos. Mas a semente da dúvida foi plantada na criança, e Miguel soube que o segredo não duraria. João pressionava por mais, querendo oficializar. Vamos contar para todos. Portugal mudou, há leis que nos protegem. Miguel resistia, temendo a reação social. No trabalho, colegas faziam piadas homofóbicas casuais. Na família, o tio era um político conservador. Você não entende o custo, rebateu Miguel. Uma traição veio disfarçada de preocupação. João, frustrado, confidenciou a um amigo comum, que por acaso era vizinho de Ana. A notícia vazou sutilmente, e Ana confrontou Miguel por telefone. É verdade o que ouvi sobre você e o babá. Miguel negou, mas o pânico o consumia. Ele demitiu João na hora, gritando, você arruinou tudo. João saiu magoado, deixando Miguel sozinho com sua culpa. Mas João não desistia. Ele mandava mensagens, aparecia na escola de Tomás com desculpas. Eu te amo, Miguel. Não vou embora. A obsessão de João começava a assustar, mas Miguel sentia falta dele. O conflito interno rasgava, amor versus dever, verdade versus fachada. A demissão de João deixou um vazio no apartamento de Miguel. Tomás perguntava diariamente, onde está o tio João? Ele vai voltar. Miguel inventava desculpas, dizendo que João tinha outro trabalho, mas a criança percebia a tristeza no ar.
Em Lisboa, o outono chegava com ventos frios, espelhando o gelo no coração de Miguel. Ele se jogava no trabalho, projetando edifícios modernos que contrastavam com sua vida arcaica de segredos. Mas João não sumia. Ele ligava, mandava flores anônimas, até aparecia no café perto do escritório de Miguel. Precisamos conversar, insistia. Miguel bloqueava os números, mas o jovem era persistente, encontrando maneiras de se infiltrar na rotina. Uma vez, João esperou na porta da escola de Tomás, levando um lanche. Só queria ver o pequeno, justificou quando Miguel o confrontou. Você está me sufocando, explodiu Miguel, mas no fundo, ansiava pela presença. A família pressionava. Os pais anunciaram uma visita para o aniversário de Tomás. Vamos todos juntos à igreja, como uma família de verdade, disse a mãe ao telefone. Miguel concordou, aterrorizado. Ele imaginava o julgamento se soubessem. Em uma noite de insônia, pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, mas lutou o histórico por medo. João, sentindo o desespero, fez uma jogada arriscada. Ele escreveu uma carta para Ana, explicando tudo, o amor mútuo, a luta de Miguel. Ele precisa de apoio, não julgamento. Ana, chocada, ligou para Miguel furiosa. Como você escondeu isso? E com o babá? Isso é imoral. Miguel desabou, chorando pela primeira vez em anos. Eu não escolhi ser assim, Ana. Mas amo João. A revelação espalhou como fogo. Os pais souberam, cancelando a visita. Você nos envergonha, disse o pai em uma chamada tensa. Miguel perdeu o apetite, o sono, vendo Tomás confuso. Porque a vovó não vem? A criança começava a sofrer com a instabilidade. João reapareceu, oferecendo consolo. Eles se encontraram em um café discreto no Chiado. Eu errei ao contar, mas foi por amor, admitiu João. Miguel, exausto, o perdoou, e eles reataram secretamente. Mas a sociedade batia à porta. No trabalho, rumores circulavam, um colega o evitou no elevador. Miguel questionava, vale a pena o preço? Uma crise veio quando Tomás adoeceu, febre alta. Miguel ligou para João em pânico, e ele veio imediatamente, cuidando da criança a noite toda. Naquela vigília, Miguel viu a profundidade do amor de João. Você seria um ótimo pai, sussurrou. Mas ao amanhecer, uma assistente social ligou, recebemos uma denúncia anônima sobre instabilidade no lar. Precisamos avaliar. O pavor consumiu Miguel. A denúncia veio de um familiar distante, influenciado pelos pais. Se perdermos Tomás, nunca me perdoarei, disse a João. Eles decidiram lutar, mas o stress os dividia. João queria confrontar a família, Miguel, negociar paz. Em uma reunião familiar em Porto, Miguel viajou sozinho. Eu sou gay, e amo João, declarou. A mãe chorou, o pai gritou, saia daqui. Miguel voltou destruído, questionando suas escolhas. João esperava em Lisboa, mas a ferida era profunda. A avaliação social veio, e Miguel mentiu sobre João, dizendo que era só um amigo. Mas Tomás, inocente, contou, tio João beija o papai. O assistente franziu a testa, anotando. Miguel soube que o preço da verdade era alto. A denúncia pairava como uma espada sobre a cabeça de Miguel. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Maria, visitou o apartamento várias vezes, observando interações. O bem-estar da criança é prioridade, repetia ela. Miguel mantinha João afastado, mas o jovem ligava diariamente, preocupado. Não aguento mais esconder, desabafava João. Miguel respondia, é pelo Tomás. A pressão social escalava. Em Lisboa, apesar da parada do orgulho anual, preconceitos persistiam em círculos tradicionais. Miguel perdeu um cliente importante após rumores. O chefe o chamou para uma conversa amigável, mantenha sua vida pessoal privada. Ele se sentia isolado, como se a cidade inteira o julgasse. João, vivendo em um pequeno apartamento no bairro da Graça, lutava com sua própria culpa. Ele se matriculou em um curso de psicologia para entender melhor as dinâmicas familiares, mas o desejo de estar com Miguel o consumia. Em uma noite chuvosa, ele apareceu na porta de Miguel. Deixe-me ajudar com Tomás. Miguel cedeu,
e eles passaram a noite conversando, reavivando a chama. Mas uma traição maior veio. Ana, dividida entre lealdade à família e ao irmão, confidenciou aos pais que Miguel ainda via João. Os pais contrataram um advogado para contestar a adoção, alegando ambiente instável. Miguel descobriu em uma carta oficial, pelo bem da criança, reconsiderar a custódia. Ele confrontou Ana: "Você me traiu." Ela chorou: "Estou tentando salvar você do pecado." O conflito moral rasgava Miguel. Ele questionava: "Sou egoísta por querer amor, ou corajoso?" João propôs fugir para o sul, para o Algarve, começar novo. "Deixe tudo para trás." Mas Miguel recusou: "Tomás é minha responsabilidade." Em uma terapia secreta, Miguel desabafou: "Amo João, mas o preço é alto demais." O terapeuta incentivou a aceitação, mas a sociedade portuguesa, com sua herança católica, pesava. Amigos distantes o apoiavam, mas a família era o cerne. Uma confrontação explosiva ocorreu no Natal. Apesar do boicote anterior, Miguel convidou todos para Lisboa. João ficou escondido, mas a tensão explodiu quando o pai acusou: "Você está destruindo nossa linhagem." Miguel rebateu: "Minha felicidade não é pecado." A mãe interveio, chorando: "Pense no menino." Tomás, ouvindo, fugiu para o quarto. Miguel o encontrou chorando: "Eu não quero perder você, papai." Aquilo quebrou Miguel. Ele decidiu terminar com João: "Não podemos continuar. O custo é a felicidade de Tomás." João, devastado, partiu para o Alentejo, deixando uma nota: "Eu te amo, mas respeitarei sua escolha." Miguel sentiu o vazio, mas acreditava ser o certo. Meses passaram. A avaliação social concluiu favoravelmente, mas Miguel vivia em luto. Ele via João em sonhos, questionando se sacrificou demais. Com João longe, Miguel focava em Tomás, levando-o a aulas de futebol no Estádio da Luz e viagens a Sintra. Mas a ausência doía como uma ferida aberta. Ele ligava para João ocasionalmente, sob pretexto de atualizações sobre a criança, mas as conversas eram carregadas de saudade. "Como você está?" perguntava Miguel. "Sobrevivendo", respondia João, a voz triste. A família tentava reconciliação. A mãe visitou, trazendo doces tradicionais. "Eu rezo por você todos os dias", disse ela. Miguel abriu o coração: "Mãe, eu nasci assim. Não é escolha." Ela ouviu, mas o abismo permanecia. O pai se recusava a falar. Em Lisboa, Miguel joina de um grupo LGBT, encontrando histórias semelhantes. Um amigo, Pedro, compartilhou: "Eu perdi tudo, mas ganhei liberdade." Isso plantou dúvida: e se eu escolhesse errado? João retornou inesperadamente para um seminário na universidade. Eles se encontraram no mirador da Senhora do Monte, com vista panorâmica da cidade. "Eu não consigo te esquecer", confessou João. Miguel, lágrimas nos olhos, admitiu: "Nem eu." Eles reataram, mas com cautela. A sociedade testava. Durante uma manifestação conservadora contra direitos LGBT, Miguel viu cartazes: "Protejam as crianças." Ele se sentiu visado. No trabalho, uma promoção foi negada sutilmente. Tomás crescia, perguntando sobre João. "Ele pode voltar." Miguel hesitava. Em uma decisão impulsiva, convidou João para morar com eles, como companheiro. "Vamos enfrentar juntos." Mas a família reagiu. O tio político vazou a notícia para a imprensa local, rotulando Miguel como pai inadequado. Artigos surgiram: "Adotado em risco." Miguel processou, mas o dano estava feito. Vizinhos cochichavam: "Tomás sofreu bullying na escola." João apoiava, mas o stress os dividia. "Talvez devêssemos parar", sugeriu João, magoado. Miguel recusou: "Não mais fugas." Uma virada veio quando a mãe, após uma crise de saúde, chamou Miguel. "Eu vi você sofrendo. Talvez eu esteja errada." Foi o início de aceitação. Miguel e João lutaram pela custódia em tribunal, apresentando evidências de estabilidade. O juiz, progressista, decidiu a favor: amor não é crime. Mas o preço foi alto: relacionamentos rompidos, cicatrizes emocionais.
Com a vitória no tribunal, Miguel e João finalmente viviam abertamente. Tomás se adaptava, chamando João de Pai João. Em Lisboa, eles passeavam pela Praça do Comércio, sentindo liberdade. Mas as feridas permaneciam. Miguel reconstruiu laços com Ana, que se desculpou: eu temi pelo desconhecido. Os pais demoraram, mas a mãe veio para o aniversário de Tomás. Eu aceito você, disse ela, abraçando João timidamente. O pai mandou uma carta: preciso de tempo. Era progresso. João concluiu os estudos, abrindo uma creche inclusiva. Miguel projetou o espaço, simbolizando sua união. Mas reflexões vinham, as traições, as noites de dúvida, os sacrifícios. Em uma viagem ao Porto, Miguel confrontou o passado. Valeu a pena? Perguntou a si mesmo, vendo o Douro fluir. A sociedade mudava lentamente, eles participavam de eventos LGBT, inspirando outros. Tomás crescia forte, dizendo: tenho 2 pais incríveis. Mas nem tudo era perfeito. João às vezes questionava: e se tivéssemos escolhido diferente? Miguel respondia: o amor nos salvou. No fim, sentados na varanda, assistindo o pôr do sol sobre Lisboa, Miguel refletiu sobre as escolhas. A jornada foi de dor para a redenção, de conflito para a aceitação. Foi certo priorizar o amor apesar de todos os custos, ou o dever familiar deveria prevalecer sempre?